quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos ficar de pé agora em nome do Senhor Jesus. Abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Se tiver, aproxime-se da pessoa, mesmo não a conhecendo, e divida com ela essa leitura importante que nós vamos fazer agora. E sempre que você vier na Paz e Vida, traga a palavra de Deus com você. Pastor, eu só tenho uma Bíblia da Ave Maria. Pode trazer, não tem problema. Conheço, eu tenho uma também. Você vai acompanhar do mesmo jeito. O importante é que você venha com a palavra de Deus. Pastor, eu tenho um Evangelho segundo Allan Kardec. Você não vai conseguir acompanhar a gente. Não vai dar, porque lá não tem o Evangelho. Só alguns trechinhos e não é a mesma coisa do original. Procure adquirir um Evangelho, viu? Para poder acompanhar também as nossas leituras e aprender a palavra de Deus. João registrou o seguinte, e João sabe do que ele está falando, porque ele era um dos discípulos de João Batista. O João nem conhecia Jesus, nem sabia quem ele era. João seguia o João Batista. Então ele viu isso acontecer. Ele escreveu o seguinte: no dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eu vou reler. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu leio, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, mas bem alto, vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você crê nessa palavra? Linda palavra. Memoriza isso e pronto, você já estará salvo. Se você crer nisso, você já estará salvo. Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar uma grande salva de palmas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos aplaudir mais. Isso. Aplaude, abra a boca e dá glória. Não tenha vergonha não. Diga glória, glória ao Cordeiro. Oh glória, glória, glória ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vai aplaudindo, vai glorificando. Pai querido, Cordeiro Santo de Deus, recebe esse louvor, não só do povo desta igreja, mas de toda parte. Alguém te glorifica agora, pelo rádio, à distância, pela internet, em todo o mundo, alguém te exaltando. Então abençoe os que te glorificam. Agora, Pai, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. Estranho para nós que não conhecemos os costumes do povo de Israel entender essa expressão sem admiração. Primeiro que o Cordeiro
não é tão comum aqui no nosso país como é na Palestina. Lá todo mundo cria ovelha, lá todo mundo tem cordeiro. O cordeiro, ele é o filhote. Depois que ele cresce, ele vira carneiro. Então, para a gente entender essa história do cordeiro, aos olhos da palavra de Deus, não é? À vista da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós temos que entender o porquê desse cordeiro. Então, vamos voltar 1450 anos antes de Cristo e encontrar o povo de Israel morando no Egito, porque eles foram para lá mais ou menos no ano de 1900, um pouquinho menos, antes de Cristo. E eles entraram no Egito para morar com José, que era o vice-faraó, e eram apenas 70 pessoas. E eles ficaram morando ali, com todo o conforto, entraram como homens livres, mas depois José morreu, o faraó que era amigo do José também morreu, e o povo de Israel começou a se multiplicar, aquelas 70 almas logo viraram mais de 1000, depois mais de 2000, depois mais de 10.000, depois mais de 20.000, depois mais de 50.000, e foram se multiplicando, e surgiu um faraó que não conhecia José, nem o Deus de José, e esse faraó ficou muito preocupado e disse: esse povo hebreu não fala egípcio, tem uma cultura particular, tem um Deus diferente do nosso, e eu não confio nesses hebreus, é melhor enfraquecê-los. Como nascem muitos, eu vou pedir às parteiras que mate na hora do parto todo menino que nascer seja morto. Só que as parteiras egípcias não fizeram isso e foram abençoadas por Deus. E o povo se multiplicou mais ainda. Então este faraó resolveu escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel foi escravizado, tinha que amassar barro, fazer tijolo, misturar a lama com a palha, e trabalhavam de sol a sol, e moravam mal, se alimentavam mal, se vestiam mal, e começaram a sofrer e ficaram nessa escravidão por 430 anos. Foi aí que Deus levantou Moisés e disse: Moisés, você vai conversar com o faraó para ele libertar o meu povo e deixar os descendentes de Abraão, meu amigo, irem embora, saírem do Egito e irem para a Terra Santa, irem para Israel. Só que o faraó não vai deixar Moisés. Então eu estou te dando poder para lançar várias pragas sobre o Egito. Mas mesmo lançando todas as pragas, o faraó não vai deixar. Mas vai lá, fala com ele. E Moisés foi. O faraó endureceu o coração, e aí vieram aquelas séries de pragas, uma pior do que a outra. 9 pragas depois, o Egito, que era a maior potência econômica da terra, se tornou um país falido, arrasado, destruído, porque não tinha mais gado, não tinha mais lavoura, não tinha mais moradias dignas, porque foram pragas devastadoras. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo de Israel sair do Egito. Deus disse: Moisés, eu já sabia que ele não ia deixar, mas eu tenho uma praga agora, que vai ser definitiva, a 10ª praga. Essa praga é devastadora. Toda a casa do Egito vai ter um defunto. Vai morrer o primogênito, o filho mais velho. O primeiro filho de cada família vai morrer. E até o primeiro animal que nasceu de uma cria também vai morrer. Mas o meu povo não pode ser atingido por essa praga. Então, Moisés, eu vou te ensinar uma coisa, e você ensina o povo e manda eles fazerem exatamente assim. Que aí Deus instruiu Moisés, ele recebeu os detalhes daquela instrução, reuniu o povo de Israel, se comunicou com todos os hebreus e disse: olha só, cada chefe de família pegue no seu curral um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito e sem mancha, e pegue esse animalzinho, esse cordeiro, esse filhote,
e sacrifique à tarde. Recolham o sangue numa bacia. Não pode ter fundo plano. Tem que ser uma bacia arredondada. Já eu te explico por quê. E peguem o sangue deste cordeiro perfeito, sem defeito e sem mancha, e passem no batente da porta de vossas casas, e também nas ombreiras e na parte de cima da porta. E depois vocês entrem em casa, se arrumem, estejam prontos para uma partida, para uma viagem inesperada, uma partida súbita. E o cordeiro que vocês sacrificaram, vocês assem dentro de casa e repartam entre os membros da família. Repartam entre vocês e comam, mas fiquem atentos. Porque tocará uma trombeta, eu mandarei tocar uma trombeta em todo o Egito. Será o sinal para vocês pararem imediatamente o que estiverem fazendo e saírem de vossas casas, porque nós faremos uma grande caravana em rumo à terra prometida. Nós vamos sair inesperadamente. Estejam de prontidão. E outra coisa, depois que vocês entrarem na casa e a casa estiver marcada com o sangue do cordeiro no batente da porta, não saiam, porque só terá proteção quem estiver dentro da casa. Se a pessoa sair para a rua, ela poderá ser atingida pelo anjo da morte, porque hoje Deus vai fazer juízo contra o Egito. E toda casa que não tiver o sangue do cordeiro, a morte vai entrar. E o primogênito, o filho mais velho de cada família, morrerá. E se não houver a marca do sangue do cordeiro naquela propriedade, naquela casa, até as suas crias, até os seus animais, até o seu gado, o primeiro filhote que nasceu, morrerá. Todo primogênito morrerá. Aí o povo ouviu Moisés, não entendeu direito por quê, mas foi e fez. E à meia-noite, o anjo do Senhor desceu sobre o Egito, à meia-noite. E toda casa que não tinha o sangue do cordeiro no batente da porta, o anjo entrou. E o primogênito foi tocado e morreu na hora. E o primogênito dos animais também morreu. O primogênito das vacas, o primogênito das ovelhas, o primogênito das cabras, o primeiro filhote ia morrendo. Mas quando o anjo do Senhor via aquele sangue no batente da porta, então ele passava por cima daquela casa e não entrava nela. Naquela noite, o Egito se transformou num local fúnebre, porque não havia casa dos egípcios onde não estivesse uma pessoa morta, o filho mais velho. Desde o palácio do faraó, que viu o seu filho primogênito, futuro faraó, sucessor do faraó no trono, o faraó viu o filho dele morrer. Ele estava avisado, você não vai deixar o povo ir, vai acontecer isso. Aí o faraó viu o filho dele, o primogênito, o sucessor do trono no Egito, morrer. E na casa dos criados, das criadas e dos pobres, também um cadáver, sempre o primogênito. E no meio dos animais, o primeiro morto, sempre. O primeiro de cada vaca, o primeiro filhote de cada ovelha, o primeiro filhote de cada cabra, morto, morrendo. Foi um grande prejuízo. A família foi atingida, o patrimônio foi atingido. Sofreram um grande prejuízo. Mas nas casas que tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo não entrou, e ali eles ficaram comendo aquele cordeiro, protegidos. Sabiam que não podiam sair da casa para não serem apanhados também pelo mal, pelo juízo que estava vindo sobre o Egito. Aí o faraó mandou chamar o Moisés, chorando. Tudo bem, pode ir embora. Pega o teu povo, suma daqui.
Nunca mais quero te ver na minha frente. Faraó estava revoltado. Moisés falou para ele: nunca mais você vai me ver mesmo, porque eu não volto mais para cá. Eu estou indo para um lugar melhor. E Moisés mandou então, em todo o Egito, que os hebreus que estavam de sentinela pegassem um shofar, que é um chifre de carneiro, e tocassem como se fosse um pistão, uma trombeta. Então se ouvia 2 sons no Egito naquela noite: o som do choro, a agonia, o desespero, do luto, da morte, e o som da trombeta. E quando o povo de Israel, que estava dentro das casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, ouviram as trombetas tocando, eles disseram: parem tudo, temos que ir embora. Vamos, gente! Não, mas tem que pegar mais coisas. Larga tudo aí, vai embora! E nessa noite eles não tiveram tempo de terminar de fazer o pão, e levaram pães que ainda não tinham fermento, pães assados que não tinham crescido, porque não deu tempo de preparar alimento para a viagem. Foi uma coisa muito súbita mesmo, foi uma coisa inesperada. Então o povo de Israel saiu do Egito naquela noite, e Deus falou assim para Moisés: Moisés, esta noite vocês se tornaram homens livres. Eu quero que esta história seja contada por todas as gerações, para os filhos, para os netos, e eu quero que todo ano, nesse mesmo dia 14 de Abib, que corresponde para nós a abril, quero que você e o povo de Israel façam a comemoração da Pessá. A palavra Pessá nós traduzimos por Páscoa, e Pessá em hebraico quer dizer passagem, porque naquela noite eu passei por cima das casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro puro. E contem isso, e comemorem a Pessá, comemorem a Páscoa todo ano, e todo ano vocês vão fazer a mesma coisa. Cada família vai pegar um cordeiro no seu curral, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Todo ano cada família vai fazer a mesma coisa, vai derramar o sangue desse animalzinho. Vocês vão fazer uma refeição, e eu quero que vocês incluam ervas amargas, para se lembrarem futuramente da amargura que era viver como escravo no Egito. Então os judeus passaram a comemorar isso, e Deus deu uma outra ordem. Deus falou assim: Moisés, fui eu que fiz a coisa de um jeito, para que naquela noite os hebreus não conseguissem levar pão bem feito. Eles levaram pães às pressas, pães que não tiveram tempo de fermentar, pães que não tiveram tempo de crescer, pães que não tiveram tempo de assar direito. Porque eu quero, Moisés, que em todo ano, quando celebrarem a Páscoa, a Pessá, eu quero que vocês se lembrem que dentro da casa de cada pessoa não pode ter fermento, e por 7 dias não poderá haver pão fermentado, e o pão que vocês comerão juntamente com o cordeiro é pão sem fermento. Então vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Porque essa instrução de Deus a respeito do pão sem fermento ficou conhecida como a festa dos pães asmos, ou ázimos, é a mesma coisa. Deus disse, Êxodo 12, versículo 17: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Quer dizer, do dia 14 ao 21, 7 dias. E no versículo 19 fica claro que a festa dos pães sem fermento da Páscoa, para comer o cordeiro da Páscoa, para ter o sangue do cordeiro, durava 7 dias. Versículo 19: Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas.
Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Então o povo de Israel passou a comemorar isso todo ano. Eles pegavam aquele cordeiro de um ano, sem defeito e sem mancha, e justamente à tarde, imitando o que havia acontecido naquela noite no Egito, exatamente à tarde eles degolavam e tiravam todo o sangue do cordeiro. Em seguida eles esfolavam o cordeiro, arrancavam toda a sua pele, tiravam os miúdos e lavavam com água, e depois assavam, e todos comiam aquilo em volta da mesa, juntamente com ervas amargas, para se lembrarem de como era amargo viver no Egito, como era amargo viver debaixo daquela escravidão. E o povo de Israel fez isso muitos anos, de modo que para eles o cordeiro, a figura do cordeiro era muito familiar. Quando João Batista apontou para Jesus, que vinha para ele, Jesus queria ser batizado. João Batista, um profeta já nascido de mulher, olhou para Jesus e discerniu quem ele era. E João viu Jesus como ele é visto no mundo espiritual. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas ali às margens do Rio Jordão olharam para ver o cordeiro, não viram um cordeiro, viram um homem de cerca de 30 anos de idade. Não entenderam nada. Está escrito no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, que no dia seguinte, João viu de novo Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí André e João, que eram discípulos de João Batista, passaram a seguir Jesus Cristo. Depois daqueles 2 primeiros discípulos, Jesus arrumou mais 10 e ficou com 12. Depois ele arrumou mais 70, mas esses 70 também o abandonaram quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne nunca mais morrerá. Quem beber o meu sangue nunca mais morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles 70 discípulos foram embora, mas os 12 ficaram. E dos 12, um abandonou na noite em que Jesus foi preso. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E os demais fugiram igualmente. E aí Jesus, você já sabe da história. Você já sabe o que aconteceu. Mas são os detalhes do Antigo Testamento que nos interessam agora. Primeira coisa, igreja. Primeira coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, ele se viu como cordeiro também. O cordeiro em Israel, no templo do rei Herodes, o cordeiro que o pai de família levava lá no templo, era assim que funcionava. Deixa eu explicar para você como funcionava no tempo de Jesus, antes de Jesus morrer na cruz. O pai de família, obedecendo essa ordem do Antigo Testamento, de que a Páscoa deveria ser celebrada todos os anos, no dia 14 do mês de Abibe. Então, antes da Páscoa, a Páscoa começava no sábado, mas um dia antes, sexta-feira, o pai de família pegava esse cordeiro sem defeito e sem mancha e levava para quem fazia os sacrifícios lá no templo. Aí, aquele funcionário do templo que era treinado para fazer isso, ele pegava o cordeiro, examinava: é perfeito, não tem defeito, está aprovado. Aí ele sacrificava esse animal à tarde. Fazia todo o seu sangue escorrer, até que não houvesse mais sangue no seu corpo. E o sangue era recolhido numa bacia. E eu te expliquei que não podia ser num recipiente que tivesse fundo chapado, fundo reto. Tinha que ser um fundo arredondado, uma espécie de bacia. Então ele recolhia aquele sangue. Aí ele tirava as entranhas e ele jogava água dentro do cordeiro morto para lavar por dentro. Ele já tinha esfolado o bichinho, arrancado a pele do bichinho. Aí ele dava esse cordeiro para o pai de família, que voltava para sua casa, assava aquele cordeiro que havia sido consagrado no templo,
e fazia a refeição da Páscoa com a sua família, imitando o gesto lá no Egito de 1450 anos antes de Cristo. Era assim que funcionava. Quando o sangue era recolhido naquela espécie de bacia, o funcionário que executava o sacrifício levava aquilo para um sacerdote. E o sacerdote ia com aquele sangue, por isso que tinha que ser uma bacia com um fundo arredondado, porque esse sangue não podia coagular. Se fosse um fundo reto, o sangue iria se juntar nos cantos e aquele sangue ficaria coagulado. Então não podia coagular o sangue, tinha que ficar mexendo o tempo todo aquele recipiente para o sangue continuar líquido, bem líquido, para que o sangue não engrossasse, não coagulasse. Então o sacerdote levava aquele sangue mexendo assim, ia na direção do altar e entregava para o sumo sacerdote que estava ali na turma naquele momento. E aí aquele sacerdote pegava aquele sangue, via que não estava coagulado, que era um sangue fresco ainda, um sangue vivo, um sangue que não havia endurecido, aí ele derramava na base do altar. Era assim que funcionava. O sangue não podia ser coagulado. Então, Jesus Cristo, sabendo que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na semana da sua morte, Ele sabia que o Cordeiro tinha que ser sacrificado na sexta-feira à tarde, morrer na sexta-feira à tarde. Por isso, Ele antecipou a Páscoa com seus discípulos e a comemorou na quinta-feira à noite. Reuniu todos no cenáculo, participou da última Páscoa do Antigo Testamento, e ali Ele instituiu a sua Santa Ceia. Jesus, Ele pegou o pão, deu graças, abençoou e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele deu o seu pão repartido. Veja, além dele ser o pão vivo que desceu do céu, Ele sabe que Ele é o Cordeiro. E como que os judeus comemoravam a Páscoa? Eles pegavam aquele cordeiro dentro de casa e repartiam para os familiares, arrancavam pedaços, repartiam para os familiares. Então Jesus fez isso com o pão, porque Ele é o Cordeiro. Não haveria mais necessidade de sacrificar animaizinhos. Então Ele disse: isto é minha carne. Aí Ele abençoou, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E foi dando como quem estivesse dando a paleta do cordeiro, o carré do cordeiro, o lombo do cordeiro. Ele foi dando a sua carne. Isto é meu corpo. Não precisa mais matar bichinho, não. Eu sou o cordeiro. Era isso que Ele estava querendo dizer. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Cada um recebeu um pedaço do pão. E Jesus disse: comam todos. Aí eles comeram. Aí Jesus pegou o cálice com vinho, e Ele igualmente deu graças, abençoou e entregou para os discípulos. E Ele perverteu o tempo, Ele misturou passado, presente e futuro, falou de coisas que não tinham acontecido, como se já tivessem acontecido. Ele disse: tomai, bebei. Está no presente, não é? Isto é meu sangue que é derramado por vós, como se já tivesse derramado. Aí eles pegaram aquele sangue, veio a lembrança do sangue do Cordeiro. Aí eles beberam o sangue, né? O cálice, representando o sangue de Cristo. E aí Jesus instituiu a Santa Ceia. No dia seguinte, sexta-feira, o dia em que o cordeiro em Israel era levado pelos pais de família no templo, esfolado, a pele arrancada. Jesus Cristo, na sexta-feira, o Cordeiro de Deus, vai ter a sua pele inteiramente esfolada. Amarram Ele num poste, tiram a sua roupa e dão muitas chibatadas com um azorrague, que é um chicote com tiras de couro, e nas pontas bolas de chumbo e pedaços de ossos afiados como se fossem navalhas, e deram muitas chicotadas desde o pescoço até o calcanhar.
E a pele dele foi toda esfolada, a pele do cordeiro foi esfolada. O cordeiro tinha que ser esfolado e o sangue começou a se derramar. Fizeram a mesma coisa colocando ele de frente, açoitaram muito e a pele foi toda esfolada. Jesus, ele é todo cheio de cicatrizes no corpo, ele é cheio de cortes no corpo, ele carrega as marcas daquela tortura, mas o cordeiro tinha que ser esfolado, porque assim se fazia com o animalzinho quadrúpede. Mas Jesus sabia muito bem que aquela Páscoa dos judeus era uma Páscoa falha, porque um cordeirinho irracional, quadrúpede, jamais poderia ser um substituto do ser humano racional, inteligente, bípede. Mas agora não. Ele mesmo resolveu esse problema. Não é um cordeiro qualquer. É um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro humano, um cordeiro inteligente, um cordeiro que de livre e espontânea vontade está ali, tendo o seu couro todo arrancado e esfolado, cumprindo o ritual determinado por Deus. Aí o corpo do Senhor Jesus, todo esfolado, foi pregado na cruz. Agora eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34. A pergunta é a seguinte. Deus está perguntando para o povo de Israel, lá na época de Moisés. Algum Deus, vocês já ouviram falar de algum Deus que intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com pelejas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Vocês já viram algum Deus tirar um povo do meio de outro povo? Vocês estavam no meio dos egípcios, e Deus tirou vocês do meio daquele povo com sinais, prodígios e maravilhas, com mão forte e braço estendido. Vocês já viram isso? Aquilo era uma figura. Assim como o cordeiro daquela Páscoa dos judeus no Egito era uma figura do verdadeiro cordeiro. O que essa palavra está falando é a respeito do verdadeiro cordeiro que é Deus. O que ele fez? O que Jesus faz? O verdadeiro cordeiro, o verdadeiro Deus, ele tira para si um povo que está no meio de outro povo. Ou seja, eu e você estávamos no mundo, misturados com uma multidão. Nós não éramos nada nem ninguém, mas você já viu um Deus como este, que é capaz de pegar eu e você no meio do mundo e tirar dali e colocar no meio do seu povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você já viu algum Deus que é capaz de fazer isso? De tomar para si um povo do meio do outro povo? Com sinais, prodígios, milagres. Nem Moisés operou os milagres que Jesus operou. Ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Os sinais que ele realizou, transformar água em vinho, caminhar sobre as ondas do mar da Galileia, conversar com o vento, com a tempestade, com as ondas, parar enterros, interromper funerais, chegar num cemitério e dizer para um defunto podre, vem para fora, e o defunto ressuscita. Você já viu algum Deus fazer isso? Só o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus é capaz de fazer isso. E veja uma coisa linda aqui, igreja. Isso que me chamou muita atenção. Porque é claro que lá no Egito a coisa foi violenta mesmo. Então Moisés e os judeus diziam, o Senhor com mão forte e braço forte. Mas aquilo era uma figura. Os primogênitos morreram no Egito. E agora? Agora é o primogênito de Deus, unigênito até então. Deus diz, todo primogênito é meu. Então Jesus é o unigênito, mas Deus o coloca na posição de primogênito.
E assim como morreram os primogênitos no Egito, Jesus agora na posição de primogênito de Deus, ele tem que morrer. E por que Deus vai fazer o seu primogênito morrer? Para que o segundo filho, que é você, o terceiro filho, que sou eu, o quarto, o quinto, o milionésimo, a multidão, milhões e milhões de filhos que viriam depois do primogênito, nunca mais morreriam, porque o sangue do primogênito é o sangue do Cordeiro, que livra cada pessoa que tem esse sangue, livra da morte e livra do anjo da morte. Jesus, então, conforme a palavra está dita ali, ele teria que nos resgatar da escravidão deste mundo, do império das trevas. Ele teria que nos libertar do poder do pecado, do poder da morte e do poder do inferno, com mão forte e braço estendido. Jesus teria que fazer isso. Mas eu leio o Evangelho, eu não vejo Jesus dando soco em nenhum soldado romano, mostrando que ele tem a mão forte e pesada. Aliás, eu não vi Jesus ali usando o braço forte para tentar libertar o povo do meio de outro povo. Mas ele prova que a mão dele é mais do que forte. Ele prova que o seu braço é mais do que estendido. Porque tendo poder para segurar a marreta, tendo poder para impedir o cravo de entrar na sua mão, com a sua mão forte, ele deitou-se docilmente sobre o madeiro. E com muita força mesmo, tem que ser forte, tem que ter uma mão forte. É como se Jesus dissesse: eu sou forte, eu aguento, pode enfiar o cravo aqui, pode enfiar, porque eu tenho mão forte e o meu braço está estendido. Ninguém me obrigou a estender o braço, eu estendo o braço, eu abro a minha mão forte para libertar do inferno, libertar da morte, libertar do pecado, libertar do diabo todo aquele que crê no Cordeiro de Deus. Não há outro Deus igual a esse. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ao detalhe. Quando Jesus celebrou a ceia, era a semana dos pães asmos ou ázimos. Não havia fermento em Israel. Quando Jesus sentou-se à mesa com os discípulos, não tinha mais fermento. O que significa isso? Na palavra de Deus, o fermento simboliza o pecado. Quando Deus deu essa ordem estranha para Moisés, que a gente leu lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus disse assim: ô Moisés, guarda a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, dei liberdade para vocês. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, é para sempre. No primeiro mês, ao 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será extirpada, será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra, o judeu e o resto da humanidade. Moisés, o que eu estou falando é para todo mundo, não é só para o teu povo não, é para o estrangeiro também, não pode ter fermento. Então, na época de Jesus, o que os judeus faziam para celebrar a Páscoa, e fazem até hoje, eles acendem uma vela e começam a procurar dentro de casa se tem algum alimento, algum pão fermentado ou qualquer fermento. Eles ficam procurando à luz de vela e procuram meticulosamente, e se encontrarem algum fermento dentro de casa, esse fermento tem que ser eliminado, porque ou a pessoa elimina o fermento, ou ela será eliminada por causa do fermento. Você acha que Deus está preocupado com o pozinho branco do fermento? Você acha que Deus está preocupado com isso? O fermento representa o pecado. A casa que Deus está falando aqui é esta casa, ó. Casa que não foi feita por mãos humanas, que o homem não pode construir, que não é feita de tijolos nem de argamassa. Essa casa aqui, ó.
quando chega a hora de participar desta mesa, quando chega o momento de participar do corpo do Cordeiro, não pode ter fermento dentro da casa. Aí você tem que procurar se tem fermento dentro dessa casa. Mas você não vai procurar com uma vela, porque agora você tem a luz do mundo, que é Jesus Cristo. E Ele te mostra se tem algum fermento oculto, algum fermento escondido. Aí, quando esse fermento é localizado dentro de você, que é o pecado, esse fermento tem que ser extirpado, você tem que eliminar esse fermento, ou você será extirpado. Se você não eliminar o pecado, será você que será eliminado. Então, por isso que o apóstolo Paulo, quando instruiu a Santa Ceia, escreveu assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando é para você se examinar, é para procurar o fermento, é para procurar o pecado dentro de você. Aí você falar: eu preciso tirar esse pecado da minha vida. Agora vem cá, qual o ser humano que consegue tirar o próprio pecado? Você conhece alguém? Você conhece algum santo, alguma santa que tirou o próprio pecado e disse: eu não preciso porque eu sou santo? Nenhum ser humano consegue tirar o próprio fermento. Você não vai conseguir tirar o próprio pecado, mesmo que você saiba muito bem qual é o teu pecado, qual é o teu fermento. E é aí que entra, mais uma vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque hoje eu estou apontando para Ele, eu estou mandando você olhar para Ele, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira o pecado de dentro de você. Você não pode tirar o seu próprio pecado, mas Jesus Cristo tem esse poder. Ele te limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E aí, quando você está livre desse pecado, aí você tem comunhão com o Cordeiro. Interessante, igreja, que lá no templo de Herodes, quando havia ainda sacrifício de cordeiros de 1 ano, o cordeiro tinha que ser morto às 3 horas da tarde. E nos diz o Evangelho que 3 horas da tarde Jesus Cristo disse: está consumado. O sacrifício está consumado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. O primogênito de Deus morreu, para que o segundo, eu e você, o terceiro, eu e você, o quarto, eu e você e os próximos filhos de Deus não morram nunca mais. Toda a igreja fique de pé, por favor. Você já viu Deus forte como esse? Com mão forte e braço estendido. Ninguém colocou a mão dele ali na marra. Ninguém puxou o braço dele à força e ele tentando tirar. Não. Mão forte e braço estendido. Estendido voluntariamente para morrer no teu lugar. Se você tiver o sangue do Cordeiro nesta casa aqui, você está protegido da morte. A morte não terá poder para entrar na tua vida, porque Jesus 3 dias depois ressuscitou e venceu a morte e o inferno. Significa que nem o inferno terá poder para entrar em você. Ninguém terá poder para te destruir se você tiver a cobertura do sangue do Cordeiro. Por isso, ou você recebe Jesus, ou você estará condenado. Porque Jesus é o único que pode tirar o fermento de dentro da casa. Ele é o único que pode tirar o teu pecado. Você não pode, você não consegue. Porque esse pecado é uma força maior do que você. Você tem que ser liberto. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que entregar a vida para Jesus. Moisés, eu vou ensinar você. Quem tiver este sangue no batente da casa, nas ombreiras,
da porta de casa, no alto da porta da casa, então a morte não entrará. Jesus, ali, com mão forte e braço estendido, banhou o mateiro na sua ombreira direita, na sua ombreira esquerda, e no topo da cabeça a coroa de espinhos, no alto do batente da porta, o sangue do Cordeiro. E aquela poça de sangue que ficou no chão, aquele sangue não coagulou. Eu sou a prova viva, e muitos aqui são a prova verdadeira de que o sangue de Jesus não engrossou, não apodreceu, não desapareceu. O sangue de Jesus é vivo, é um sangue vivo até hoje. Sabe por quê? Porque o dono deste sangue está vivo pelos séculos dos séculos. Quem tem esse sangue também tem a vida eterna. Você quer ter vida? É só com o sangue de Jesus. Você quer ficar livre deste pecado, deste vício que é maior que você? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da tua vida. Você não consegue entender direito porque faz coisas erradas. Jesus é a luz do mundo, que mostra todas as coisas. E Ele tem poder para consertar a tua vida, para eliminar o fermento da tua vida. Só Jesus pode mudar você, transformar você. Às 3 da tarde Ele morreu como cordeiro, para confirmar em tudo. A pele esfolada, o sangue vertido, a sua pessoa perfeita, sem defeito algum de personalidade, sem nenhuma mancha de caráter. Tudo, o braço forte, a mão estendida, tudo, para provar para você que Ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vai tirar o teu pecado agora. Eu vou fazer um convite para que você fique livre do fermento na sua vida. Eu vou fazer um convite agora para que você coloque o sangue deste Cordeiro Santo aí na tua casa, para que haja em você a marca do sangue de Jesus. Porque se você tiver a cobertura do sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, não um Cordeiro qualquer, mas o Cordeiro Santo de Deus, a morte nunca mais entrará na tua vida. E o inferno não terá mais poder sobre você, nem o pecado, porque Ele vai te libertar de verdade. Assim como Deus no passado libertou o povo de Israel do Egito e eles deixaram de ser escravos, você também vai deixar de ser escravo do diabo, vai deixar de ser escravo de Satanás. E é bom que você faça isso. É bom que você tome essa decisão de entregar a vida para Jesus, porque muito breve se ouvirá na terra lamentos maiores do que este que você está ouvindo no noticiário. E junto com todo esse lamento na terra que está aumentando, brevemente, os ouvidos apurados, os ouvidos daqueles que são de Cristo, escutarão a trombeta soar. E nós receberemos o sinal, que é para deixar tudo e partir imediatamente. Mas não para Israel, porém para Canaã celestial, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Muito breve vai acontecer um êxodo muito mais violento, rápido, do que aquele do povo de Israel quando saiu do Egito. Porque eles saíram dali, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas quando as trombetas tocarem nos 4 cantos da terra, milhões de pessoas que estão em volta desta mesa aqui, que estão em comunhão, comendo a carne do Cordeiro, tomando o sangue do Cordeiro, pessoas que estão com as vestes prontas para uma viagem repentina, pessoas que estão com vestes preparadas, não a veste da melhor roupa de domingo que a gente põe para vir na igreja, mas a veste branca, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então estes de todo mundo ouvirão a trombeta tocar. E no abrir e piscar de olhos, iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Será o maior êxodo de todos os tempos. Milhões de salvos partindo imediatamente, livres para sempre, ao encontro do Senhor Jesus. Esse momento está chegando.
Eu vou fazer um convite agora, para que você deixe o Cordeiro de Deus tirar o pecado da tua vida, eliminar todo o fermento. Eu vou fazer um convite agora para que você tenha a cobertura do sangue do Cordeiro, para que você tenha a marca do sangue de Jesus. Aí a morte e o inferno não poderão te tocar. Neste convite bastará apenas você levantar a mão e dizer: eu quero receber Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o meu pecado particularmente. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, erga bem alto a sua mão, erga bem alto, não tenha vergonha. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus. Vem se banhar no sangue do Cordeiro, vem receber a marca do sangue de Jesus. Vem, 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 e vamos aplaudir ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero chamar você, que já conhece esta palavra, já teve um dia dentro da casa, a casa que tem a marca do sangue do Cordeiro, mas ao invés de você ficar dentro da casa, você saiu e você foi para o mundo. Se Jesus visitar esse planeta, como ele visitou o Egito no passado, e isso acontecer numa hora que você não espera, e você está fora da casa do Pai, você será atingido pelo mal, ficará para a grande tribulação. Você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, venha para a casa do Pai, venha para a cobertura do sangue do Cordeiro, saia do teu lugar. Todos que estão sem igreja, venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Todos que estão sem igreja, saiam dos seus lugares e venham para cá. Vem para dentro da casa do Pai. Vem para debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Vem para a proteção do sangue de Jesus. Venha, venha, vamos aplaudir mais ao Senhor. E eu quero chamar aqui na frente a pessoa que está dentro da casa, mas não com as vestes preparadas. Você não está pronto para o grande êxodo. Se a trombeta soar, mesmo estando dentro da casa, você fica. Porque você está dentro da casa do Pai, porém está no meio do mundo outra vez. Está dividido. E muitos estão dentro da casa do Pai, mas estão fazendo coisas de lá de fora. E você não pode continuar assim, porque Jesus já vai mandar tocar a trombeta. Venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, então venha. Eu quero que venha aqui na frente também, você que sabe que tem fermento dentro de você. Pastor, eu não consigo me livrar desse fermento. É um pecado maior do que eu. Nós não precisamos nem saber que pecado é este. Você vai vir aqui para frente e Jesus é a única pessoa que tira o teu pecado, que tem poder para tirar o pecado da tua vida, para libertar você da escravidão do pecado, para você realmente ser livre de verdade. Então vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir muito ao nosso Senhor. E se mais alguém quer vir para frente, aproveite agora, porque nós vamos orar. É muito importante que você esteja em volta desta mesa, com as roupas preparadas para uma partida repentina e inesperada. É muito importante que você esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Se você não se sente pronto ainda, vem aqui para frente em nome de Jesus. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem ou assistindo num DVD que te deram. Você que está escutando pelo rádio ou pela internet, você já ouviu o convite. Quer receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o pecado da tua vida? Se ajoelha ao lado do teu DVD, do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador.
Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, quer que Ele tire o fermento que está dentro de você. Você quer que Jesus venha como cordeiro para tirar o pecado que está em você. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que vem aqui para frente comigo, que se ajoelhe diante do altar, que nem eu estou fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está longe, nos acompanhando à distância mesmo, até em outro país, ore junto conosco agora. Cada pessoa que está de joelhos, ore desta maneira: meu Deus e meu Pai, eu recebo o Senhor Jesus como teu Cordeiro, Cordeiro Santo, que derramou o seu sangue imaculado, o seu sangue puro, para me livrar de todo o fermento, de todo o pecado. Tira, Senhor, o meu pecado, me purifica agora, e as minhas vestes se tornarão mais alvas do que a neve. Vem, Senhor, com teu sangue precioso, apague os meus pecados, as minhas iniquidades, porque eu creio que o teu sangue é poderoso e me purifica de todo pecado. Escreve, meu Pai, o meu nome no livro da vida. Registre aí que eu recebi o Senhor Jesus como meu Cordeiro, como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Redentor, porque Ele é exclusivo, e eu sei que não há outro Senhor, e não há outro Deus, além de Ti. Agora, registra o meu nome no Teu santo livro, e me dê também a certeza da vida eterna, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.